Eu tava pensando das vezes que eu vi pais em reunião de pais agora. Se for pensar no geral, assim, de família e tal, tem mais gente em reuniões de pais na primeira reunião e na última reunião. Isso nos 4 anos que eu tô na rede pública do estado, de São Paulo. Já Hum. atuei no Campo Limpo, atuo agora na região do Vargem Grande, Parelheiros e Grajaú, fundão do fundão. Enfim, e aí às vezes que eu chamei pai, ou tive que chamar, e eles vieram, porque eu queria falar diretamente com o pai, por algum tipo de situação, ou por alguma coisa, enfim. Para ter acesso é muito difícil, ao ponto de, tipo, geralmente tem a ver para chamar um pai, se tem a ver, por exemplo, com o aparelho celular, porque a gente é o pai que compra, ou o pai que é o que trabalha, etc. Quando você trabalha em lugares mais longe, assim, tipo, eu trabalhei em região rural mesmo, então é mais nesse sentido. Aí tem que falar com Uhum. o pai para falar sobre o celular do filho, saca? Ou se eu Uhum. tomo um celular de um filho porque tem uma lei municipal, porque de municípios em municípios isso muda. Então já aconteceu de eu ter que pegar o celular do menino para chamar o pai dele e conversar com o pai dele. Então, assim, é muito distante essa realidade, assim, e até a gente não tem muito mecanismos para acessar a família, fora, tipo, WhatsApp, esse tipo de coisa, porque foram sumindo esses mecanismos da escola. Acho que na minha Uhum. época ainda tinha, que a escola era aberta sábado, domingo, pra gente ir brincar na escola, etc. Eu Uhum. tive que discutir com o meu diretor para ele simplesmente não trancar a escola nas férias. Falei, cara, se você não trancar, eles vão arrumar. Ele falou, não, eu vou trancar. E no primeiro dia fizeram o quê? Não vai. Aí ele foi e comprou outro. Aí eu falei, beleza, compra. Vamos ver até onde você vai. Aí no terceiro dia, conversando com ele de novo, agora ele deixa aberto. E aí o pessoal cuida. Às vezes Uhum. acontece, às vezes não acontece, mas é muito desse sentido que a gente faz na escola também. Na escola onde eu tava, não sei se eu tô falando demais, enfim, ou se Não, por muda. favor. Eu sempre tento mexer no entorno, né? Se eu tenho tempo pra fazer isso com a escola. Então, tipo, aí fiz uma fanfarra. Tentei não ficar tocando música, né, europeia, militarizada, etc. Fiz aquela do Michael Jackson, né? Uhum. Eles não ligam pra gente. Aí a Uhum. gente saiu dando volta no entorno da região e as escolas parando, as crianças e tudo mais, os pais também prestando atenção. Mas é muito difícil, é muito difícil. É só na primeira e na última que a gente vê a galera. Então, participar desse processo pedagógico é difícil, a escola não chama, não tem muitas coisas para fazer, ou quando chama na outra escola, quando eu fiz, por exemplo, um teatro, que era sobre feiurinha. Aí tinha o teatro e tinha alimentação. Aí é, os pais comeram e literalmente não ficaram para ver o teatro, eles foram embora. E depois acabou o teatro, eles vieram buscar seus filhos, Foda. tá ligado? Então Uhum. é foda isso. Foda. É. Eu, eu acredito que seja uma parada muito cultural, né? Assim, tipo, o que você tava falando aí, porque analisando aqui assim, e do que eu me lembre, meu pai nunca foi na minha escola, velho, Nem o meu. tá ligado? Uhum. Nunca foi. E quando ele era, meu pai, ele é policial civil e tal, e todo mundo sabia, era uma escola de bairro. Hoje eu voltei a morar no bairro que eu me criei, só que hoje construíram um prédio aqui e tal, e aí consegui voltar para cá, mas minha mãe mora aqui na rua da frente, e eu estudava nessa mesma escola aqui na mesma rua aqui por muito tempo. E pelo fato do meu pai ser conhecido no bairro, tipo assim, era uma ameaça da escola falar assim, ó, ou tu se conserta, então a gente vai ter que chamar teu pai. Uhum. Mas, tipo, reunião de escola, minha mãe era que sempre ia, meu pai nunca dava cara por lá, saca? E, e aí eu acho que se a gente for analisar acho que fica muito nisso das mulheres, o cuidar da criança, né? Tipo, o patriarcado, o machismo, ele sempre vai colocar o homem nessa posição de prover mesmo, e Uhum. não do cuidado. E mesmo que você exerça esse cuidado, você se sente pressionado a estar provendo, enfim, Sim. e você não dá conta, velho. Você não É. dá conta. Tipo, a gente tava falando agora há pouco, de, tipo assim, pô, como é que a gente trabalha com as crianças em férias de casa, sabe? E como é que você vai pensar para ir para uma reunião? Como é que você é estressado, você sem ferramentas, hoje a gente consegue ter esse grupo aqui que a gente consegue, tipo, dialogar Sim. e trocar uma ideia e se aliviar e se acolher, mas antigamente, tipo, não existia isso. Exatamente. Né? Tipo, era na marra e principalmente com outras feridas. E aí, no exemplo do meu pai, tipo, tinha lacuna da história dele com meu avô.
Uhum. E aí meu avô, tipo, tenta compensar comigo, e aí, tipo, se eu vou falar da minha relação com meu avô, é uma relação sensacional, mas se é meu pai falando da relação dele com o pai dele, tipo, é caótica, tá ligado? A mesma E aí se pessoa. sou eu falando da minha relação com meu pai, é totalmente caótica. E é muito louco isso, mas, tipo, era o que os caras tinham, né, pra dar, e assim, e meio que isso Sim, se perpetua, assim. E se a sim. gente adiciona a raça no meio da parada, aí que a parada só fica mais grossa, o caldo só fica mais grosso, né? E a relação do seu pai com os netos e netas? Zero, Zero? zero. Foda, foda. Tamo Bate. junto, Alexandre. Tamo junto, tamo junto. Geral aqui batendo. Geral no E braço, sim. aí, tipo assim, e por muito tempo, isso me gerava uma certa ansiedade, porque eu falava assim, caramba, a minha referência de avô foi maravilhosa, velho. Eu gostaria que Uhum, meus filhos tivessem essa referência de avô, uhum, né? Tipo assim, aprendessem e tal, tivesse essa baliza, esse norte. E eles não têm. E aí, tipo, eu lamento por eles, porque meu filho mais velho já chegou para mim e falou assim: Ô pai, por que meu avô Geraldo ele não liga para sua família? E por que ele não liga para a gente? Aí eu porra. Essa segurei, resposta. né, o socão no estômago. Eu fiz, filho, porque ele é ocupado, porque tem as coisas dele, mas assim, quem perde é ele de conhecer três crianças hoje maravilhosas, sabe? Uhum, Que são muito inteligentes, que são espertas, mas você tem aí sua avó, você ganha uma outra avó, uhum, enfim. E aí a gente vai tentando mostrar. Mas essa parada do pai estar presente, tanto é que no ano passado, a coordenadora do Hugo, que assim, a gente tive algumas dificuldades com ele ao longo do ano letivo, um menino falou uhum, do cabelo dele, enfim, aí eu tive que ir lá na escola conversar e tal. E aí ela chegou para falar, ela fez, poxa, eu admiro muito a relação de você com o Hugo, porque quando tem alguma queixa, alguma questão, ele está sempre chamando você. E eu acho que isso é importante, assim, para a gente poder estreitar o laço, fizer, velho. Eu acho que a escola, porque também tem um pensamento da gente depositar muita coisa na escola, né? sim. Ah, deixa o filho lá para trabalhar e acabou, e não quer saber de mais nada. E aí, Lucas, como professor, acho que vai ter essa experiência que a galera chega sem freio Uhum, e eu tento fazer essa parceria assim de tipo, pô, não, a educação eles ganham na minha casa, velho. Eles têm que saber no mínimo sabe, chegar respeitando o outro e tento fazer o máximo parte desse processo sim, educativo que não é fácil, porra, é muito difícil. E que a gente às vezes pelo menos eu me cobro pra cara quando eu fico ausente, quando eu tipo, pô, sim. preciso olhar isso aqui, preciso saber o que é que tá acontecendo. É um desafio, é um desafio. Não, Mas a gente claro. consegue. Com Consegue. parentalidade preta, com resenha, com agora É, parentalidade escolar, né, Érico? Então, também, estamos A aí a gente chegando. entidade. consegue, a gente É, tá consegue. chegando um novo player aí A gente consegue. na A nova internet. craca. É, o novo player aí tá chegando, parentalidade escolar, do A Érico gente Já já, Bernardo. resolve. já ele lança uma colônia de férias. Não, Porra, e você não sabe que online, ele já online, Olha isso. trabalha, ele já Acompanhe. trabalha nisso aí, online, que as é crianças. no Quilombinho de Verão, ele já é um dos coordenadores lá, ele já. Eu já ensino a tocar violão, hein? É. Mas Olha aí, vai ter Olha aí. musicalização. vai ter tudo. Tem toda essa Musicalização com o professor musicalização. Lucas. Eu tenho medo do Eric agora, cara. Mas assim, eu acho que é importante a gente voltar num ponto aí que não é ser leniente. Vou passar já a palavra para Leonardo aqui, que levantou a mão. Mas não é ser leniente, né? Pô, o Ícaro falou um monte de coisa aí. Acho que é bem importante a gente sempre contextualizar, né? Voltando ali, quem precisava manter uma casa no final dos 80 para os 90 ou mantinha a casa ou mantinha a casa ou era presente. Os dois, impossível, né? Pelo que o nosso país passou ali, principalmente nessa época. E isso não tem como não gerar efeitos na gente, a ausência paterna não tem como não gerar efeitos. E eu acho que hoje a gente vive um pouco do reflexo dessa época, né? A gente fala de presença, fala de envolvimento, fala principalmente desse contexto, né? Envolvimento escolar, mas a gente precisa trazer, fazendo esse link também, até para a realidade que o Lucas sempre apresenta para a gente, que a gente tem que contar também. Cara, se o cara for se o cara for na reunião, ele não vai ter como segurar o emprego dele, porque se a gente não pensar no sistema no qual ele está inserido, a gente está falando de um trabalhador brasileiro, que é da classe trabalhadora. O cara
muitas vezes não tem como chegar e falar assim, ah, eu não posso vir amanhã porque eu vou na reunião do meu filho. Deveria ser institucionalizado isso com direito a leis, inclusive tem, você tem direito aí e tal, tantas reuniões e tal, mas os empregadores, eles não estão muito aí, né? Ainda tem essa herança escravagista que tem nas relações de trabalho no Brasil. Então, o cara que tem um filho que está lá, vamos botar aí, trazendo esse exemplo prático, né? O filho dele estuda lá em Parelheiros, e ele fala assim: ah, amanhã eu não venho porque eu vou na reunião do seu filho. Primeira coisa que o cara perguntar: tua esposa tá fazendo o quê que não vai? Aí eu falo assim: não, Isso tá em se o casa. cara, isso se o cara não for uberizado e se ele tira 2 horas para ir na reunião, ele não recebe mais pedido, que ele é bloqueado no Exatamente. aplicativo lá. Exatamente. Você deu neg aqui em tantos períodos porque você estava na reunião. Hum. Então, acho que é importante, sim, a gente cobrar quem tem condições, né? E, felizmente e infelizmente, ao mesmo tempo, talvez sejamos nós que estamos tendo condições de levantar esses questionamentos. Eu sempre penso muito nisso, assim, nem é um contraponto, nem tirando o brilho que você trouxe, mas, tipo assim, tem gente que simplesmente não pode estar aqui. E tem gente que simplesmente não está na internet para fazer esse tipo de levantamento, sabe? E aí a gente precisa pensar nessas pessoas que não estão tendo condições de fazer isso para a gente poder também humanizá-las. Tipo assim, porra, seria ótimo o cara poder estar, seria ótimo o filho ter o pai, porra, não faria falta. Mas caramba, a gente ainda está engatinhando em direitos básicos, né? Empregabilidade, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente precisa sim botar as duas questões de quem pode e não quer e de quem quer e não pode, sabe? Para a gente justificar É. essa balança, sabe? Ser justo. Porque é muito disso, cara. Quem a gente quer falar, quem tem a cor da gente para estar levantando essas questões, talvez nem tenha ouvindo, nem esteja ouvindo a gente falando isso aqui, porque está em outro corre. Então, para a gente não nem pagar, e eu não estou aqui nem julgando ninguém, estou julgando a mim mesmo. Nem para a gente nem pagar de alienado, tipo assim, cara, não tá ali fazendo, cara. Meu irmão, se ele estiver ouvindo a gente, ele já perdeu. Perdeu várias paradas aqui. Se ele estiver assistindo a gente, ele já perdeu. Então, é importante a gente olhar também, né? E isso é muito do que eu falo, para quem não pode deixar de ir para o trabalho, para quem não pode estar presente, porque se tiver presente, perde a possibilidade de alimentar as bocas que tem em casa. É, essa conversa é para os que podem e não querem, não para aqueles que querem e não podem. Acho que é muito importante a gente sempre ressaltar. Não queria aqui corrigir nada, só queria acrescentar esse ponto. Pessoas das nossas cores, diferentemente de quais cores elas sejam, mas dentro desse guarda-chuva que é o preto, o negro, no nosso país, elas não têm muito esse poder de escolha, infelizmente. Elas não têm essa possibilidade. E a gente quer ver se a gente consegue conversar com elas numa situação em que der, né? Então a gente está tentando acessibilizar, fazer essas provocações. Muito importante a gente sempre se situar nesse quadro. Onde nós estamos nesse quadro? Pô, temos a possibilidade de montar um grupo do WhatsApp, temos a possibilidade de estar presente, temos a possibilidade de sermos reconhecidos enquanto responsáveis, porque, de fato, a escola vai chamar a mãe aqui em casa, é assim, a briga constante, né? Não, pode me chamar também. Mas, assim, acho que é importante a gente se situar. Não quis quebrar o clima, mas acho que é muito importante a gente situar isso.